Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos, avisamos que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e peço a todos que me acompanhem na leitura do livro Calma. Podando irritações. Se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, podes claramente erradicá-la, atendendo à própria renovação. Inicia as atividades diárias pensando em Deus e agradecendo as tuas possibilidades de fazer o bem. Medita raciocinadamente ante o clima de conhecimento superior que já possuis. Na certeza de que te encontras na ocasião de expressar o melhor de ti mesmo. Pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume, por irmãos nossos com qualidades, por enquanto imperfeitas, tanto quanto as suas. Se algum traço de amargura se te fixa no coração relativamente ao comportamento infeliz de alguém, através de ações que consideres lesivas aos teus ensinamentos, desculpa esse alguém, procurando esquecer-lhe a falta naturalmente impensada. Pondera que se os outros erram, também nós erramos. Basta, às vezes, na condição de espíritos ainda ligados a múltiplas faixas de evolução terrestre. Não te aceites por infalível, a fim de entenderes com indulgência aqueles que, acaso, te falharem a confiança. Reflete na intimidade do coração que ninguém consegue algo realizar sem o concurso de alguém, para que aproveites os valores maduros dos colaboradores que a divina providência te confiou, sem entregar-lhes os valores ainda verdes. Abstente de lastimar fracassos e dificuldades que já passaram. Entrega-te à reconstrução da própria paz, em base de serviço e discernimento. Não nos esqueçamos de que, nas mais complicadas circunstâncias, a vida nos requisita a prática do bem, e que, por isso mesmo, qualquer ocasião para cada um de nós é tempo de compreender, abençoar e auxiliar. Prece inicial, por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam ter a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem,
Abre seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato assim seja. Amém. Que assim seja. O que vamos ler, meninas? Hoje eu acho que é a Rosinha. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu peguei aqui o capítulo 6, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Item 5. Página? 107. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade. E disse: Vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos os homens afastaram do caminho reto, e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que já não vivem na terra, aclamar, orai e crede. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivados crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos dos erros. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade, o Espírito de verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, e recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fortalece, vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos,
e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós o será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos respeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modelei vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Comentário? Rubem, tá sem áudio. Que dizer, não? Bom, o Espírito da Verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui para deixar um legado, né, para a humanidade, para a sua evolução. E sempre ele evocou, né, que ele seria melhor compreendido o evangelho dele quando ele mandasse o Espírito da Verdade vir trazer mais luzes sobre o evangelho, que é a codificação espírita, né? Mas durante a sua preleção aí, eu me lembrei de uma frase de Dostoiévski, sobre o sofrimento humano, né? Sobre as questões que a nossa vida material nos impinge, né? Ele diz assim: só temo uma coisa, não ser digno de meus sofrimentos. É algo para a gente fazer muita reflexão, não, Fred? Talvez só o Espírito da Verdade possa nos consolar, né? E trazer luzes para esse planeta altamente endividado, né? Cheio de pecados, de injúrias, né? De maledicências, coisas que nós temos que lutar para suplantar. Então, espero que um dia a gente consiga. Obrigado, Pé. Por nada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não, obrigado. Eu vou ler mais um pouquinho, então. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis em outro lugar a força e a consolação, pois que o mundo não as pode dar. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas, doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor.
invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes, o Espírito de verdade. Ou seja, Jesus nos chama ao trabalho, né? ao trabalho na sua vinha, na sua seara, diariamente, nos convidando a modificar os nossos comportamentos. Paulo nos dizia, né? Quero fazer o bem e ainda não faço. O mal não quero mais fazer, e este eu ainda faço. Como são atuais essas palavras? Não, Rubem? Não, pessoal. Estamos cristalizados em comportamentos que fazem com que a gente continue a repetir padrões. Outro dia, acho que foi uma palestra, não sei se foi uma palestra do Divaldo, do Haroldo, que eles diziam assim que nós lutamos contra os nossos eus anteriores, porquanto a cada encarnação, né, desenvolvemos uma persona, né, temos um papel a fazer, só que o nosso atual eu, ele luta contra todos esses eus anteriores. É claro que, né, não são só os defeitos, há as conquistas também, mas tudo aquilo que sentimos dificuldade de fazermos diferente, essa é a nossa maior luta. E, pessoalmente, tem algumas coisas em mim que eu tenho uma dificuldade tão grande de mudar. E muitas vezes me parece que, né, eu mudo um pouco, faço um pouco certo, mas aí quando eu vejo, eu caio de novo nos mesmos comportamentos, né, nas mesmas condutas, né, ou o egoísmo, ou o orgulho, ou a vaidade. E daí eu vejo que o trabalho no bem é o único jeito de a gente conseguir andar para frente mesmo. Porque cada vez que eu falo alguma coisa, né, assim, que seria para vocês, na verdade eu estou falando para mim mesmo, né? É quase assim como um chamado de socorro. Eu estou chamando o Espírito da Verdade, estou chamando Cristo. Senhor, eu quero mudar, mas eu ainda não consigo na expressão, na extensão, na intensidade que eu gostaria. E daí eu vejo que há muito a fazer ainda, que esse bem que nós fazemos é um grãozinho de areia. E que, na verdade, quando nós fazemos o bem, nós estamos deixando de fazer o mal, nós estamos ocupando o nosso tempo de uma maneira produtiva para errar menos. Comentários? Nós podemos inferir a respeito do Espírito da Verdade e tal. Na verdade, o Evangelho. Um instante aí que tem uma barulheira aqui. O Evangelho, ele nos foi dado como um presente. Vou passar então para as vibrações.
Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, primeiro agradecendo pela oportunidade que temos tido e estamos tendo hoje, né, de viver esse evangelho, experimentar esse evangelho em grupo, pois assim estamos fortalecendo cada um de nós. E se cada um de nós é um palito, né, e se juntarmos vários palitos, ninguém nos poderá quebrar, porque estamos com Ele, estamos nos esforçando para sermos melhores. Então, nesse intuito, e reconhecendo o quanto já temos recebido, e esse quanto é muito, que possamos vibrar por aqueles que mais precisam, os nossos irmãos que estão em sofrimento, os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, e dentre aqueles, os que saíram da porta da vida física pelo suicídio, como a Verena, como o Elias, como a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que esses irmãos possam ser abençoados, possam ser amparados. E se tivermos algum crédito que seja pelo pouco bem que fizemos, que esse crédito possa ser creditado para eles como ajuda intercessória. E vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. Principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, e sabemos que a ideia do suicídio ela se instala de uma maneira subreptícia, né? Como se viesse pela porta de trás e vai sendo alimentada, infelizmente. Que esses irmãos possam ser acordados, reconhecendo a dádiva da vida que têm em mãos e que tantos outros desencarnados gostariam de ter no momento presente. E assim também, que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que mais precisam, encarnados ou desencarnados, que lhe vem à mente. Eu vou fechar o microfone um pouco para que possamos pensar nessas pessoas. Que todos esses irmãos que pensamos com tanto carinho, com tanto amor, com tanto fervor, possam ser amparados. E agora, queridos amigos, queridas amigas, possamos nós pedir alguma coisa, mas que possamos pedir com fé aquilo que necessitamos nesse momento. Lembrando que os pedidos que são atendidos são sempre aqueles que nós já conversamos, que nós pedimos força, que nós pedimos orientação e não coisas, porque as coisas nós podemos obter com o nosso esforço. Às vezes a inspiração, às vezes o apoio que necessitamos, esse vem do alto. Que cada um de nós possa, nesse momento, pedir o apoio, a força que necessita para enfrentar as situações da vida que lhe são impostas. Que somente os pedidos que sejam para o nosso bem, para o nosso progresso, possam ser atendidos. Vibremos também pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, possam fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo para tantos irmãos encarnados e desencarnados. E
por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho nos conclama. Que quando estejamos vacilantes, que Jesus, a espiritualidade maior, possa entrar com o que precisamos para termos sucesso na nossa empreitada de melhoria moral e espiritual. E fazendo assim a nossa pequena parte na edificação do mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração, na reforma íntima, no domínio das más tendências que cada um de nós fazemos. Sendo assim, o meu amigo Rubem, para a Carol fazer a prece Maricari e depois o Rubem fazer a prece final. Obrigado. Gokubi jiso gengen shikai takama harani kamutamahi moe demasu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi moromoro no sakagoto tamai no chuchumi kigaryoba mahikari mote Harahi kiyome misogi tamaite, kami no kono chikara yomigarase tamaito mosu koto no yoshio, kashikomi mo mausu, miyoya motosu mahikari yomikami, mamori tamae sakihai tamae, miyoya motosu mahikari yomikami, mamori tamae sakihai tamae, Kannagara tamahi chihaimase, kannagara tamahi chihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada.